Olha aqui. Meu pai amado. Mas tá, vamos lá, vamos começar. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não vai ser um vlog. Eu resolvi sentar aqui e conversar com vocês, trazer os acontecimentos dos últimos meses aqui na minha vida. Quem assistiu o meu último vídeo que eu postei, pra esse vídeo agora, já se passaram 2 meses, quase 2 meses. Eu estava dentro de uma rotina muito maluca, muito crazy, tava bem pesado pra mim. Por isso que eu precisei dar um tempo de gravar vídeos, de editar e continuar aqui com o canal. Eu tive que fazer umas escolhas, né? Escolher e priorizar algumas coisas. Mas agora passou, estou de férias do meu curso. E então hoje eu vim aqui sentar e contar pra vocês como que foi essa experiência e tudo que ela causou na minha vida, né? Então para isso a gente precisa começar do início, né? Bom, pra quem não sabe, aqui na Austrália eu faço um curso profissionalizante de cuidador de idosos, né? Que é o Aged Care. Quando eu fui escolher esse curso, não era o meu preferido, não era assim a primeira opção. Porém, era um curso que estava muito em alta demanda, porque a profissão está em alta demanda. Eu queria escolher algo que envolvesse, né, cuidar das pessoas, trabalhar com as pessoas. E durante praticamente todo o ano ali do curso, eu duvidei muito, eu pensei realmente que não era isso que eu queria, não queria, né? Apesar de estar gostando, sim, dos conhecimentos que eu tive no curso, tentei ali, no decorrer do meio do curso, mudar, ir para um curso que eu queria mais, né? Que estava ali como minha prioridade. Mas não consegui, e aí eu acho que o universo já estava deixando bem claro o caminho para seguir, né? E nesse curso, no último termo, talvez semestre, para ficar mais claro para vocês, ou, né, também explicando, aqui na Austrália, o ano letivo não é dividido em semestre, é dividido em termos. Cada termo é feito de 10 semanas de aula e aí 2 semanas de férias. Então, todo o ano letivo, ele tem 4 termos. Tem total, eu acho que 3 férias, mais as férias de verão, que seria dezembro e janeiro, né? Então, no último termo desse curso, né, que é o 4º termo, a gente vai pro estágio, né? A gente vai fazer ali, cumprir as horas que tem que cumprir, e seria trabalhar nas nursing homes, que seriam os asilos, né? E antes de eu começar esse termo, eu estava morrendo de medo, eu estava super nervosa, eu estava bem ansiosa, porque eu nunca tinha passado por isso, assim, na experiência. A teoria, ok, eu tava legal, mas a hora que você chega pra prática é diferente. Então, eu tava bem nervosa quanto a isso. E graças a Deus eu consegui pegar uma nurse home que é aqui pertinho de casa. É assim, gente, parece um hotel de 5 estrelas. Perfeito. Perfeito, tudo limpo, organizado. É um complexo bem grande. Ele é separado, então de um lado são vários apartamentos onde são para as pessoas que moram independentemente, assim, que conseguem viver sozinhos. E aí eles compartilham ali da área comum, né, que seria a área social, salão de jogos, academia e tal. Mas cada um tem a sua casa, né, seu apartamento e vive livremente. E tem a outra ala, que é a ala das pessoas que já são dependentes, né? Que precisam ali de cuidado o tempo todo. E assim, realmente, dentro até dos andares, dentro do quarto, tudo é muito bem organizado, é muito bem limpo, é muito bem cuidado, né? Eu acho que eles... Aqui na Austrália, como se essa área do aged care, eles são muito rigorosos quanto a isso, sabe? Quanto a essa área aqui, no cuidado, na excelência, né, que eles prestam para os idosos. E é uma coisa que eu acho muito legal.
E eu acho que essa nursing home que eu estava, ela pode ser que era uma das melhores. E aí eu comecei o meu estágio. E assim, gente, o que eu posso falar? Foi uma experiência totalmente nova. Foi uma experiência surreal, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência super desafiante, mas ela foi muito transformadora e me trouxe muitos insights pra minha vida, muita coisa boa, sabe? É, Ali eu tive contato praticamente, porque 90% dos pacientes que estão ali são pessoas com demência, de todos os níveis, né? Todos os níveis. Então eu tive muito contato com isso, eu tive muito contato ali com a doença, muito contato com as pessoas, com esse cuidado. E antes eu tava até assim bem preocupada em questão ali, né, de você cuidar da pessoa, se você não vai deixar a pessoa cair, se você não vai machucar a pessoa. E até um pouco assim, meio, né, receosa por aquela questão, né, tipo, fezes, urina, vômito, sangue. Mas eu percebi que, na verdade, isso acabou virando algo normal pra mim. Algo que, tipo, fezes, urina, todo mundo faz, né? Vômito, sangue, acontece. Tudo bem que teve um caso de vômito de sangue que eu não aguentei, eu precisei sair. Eu pedi licença pro pessoal, falei, eu preciso sair porque eu estava passando mal e eu não queria passar mal na frente do paciente, do pessoal lá. Então, isso aí não deu. Mas o resto, fezes, urinas, pra mim acabou virando uma coisa muito normal. Que eu tava, né, no começo bem receosa de trabalhar com essa parte e tal. Mas foi tranquilo. Mas o que eu queria falar é que, assim, quando eu estava lá dentro, eu sentia que eu recebia uma doação de energia muito grande. Eu não me preocupava com nada. Eu simplesmente arregaçava as mangas e ia lá e me doava pra pessoa, sabe? Doava amor, doava atenção, doava carinho, sabe? Ajudava o máximo que eu poderia ajudar. Em tudo, em todos, qualquer paciente, sabe? Então, foi algo que mexeu muito comigo, por causa que eu nunca tinha sentido essa doação de energia como eu senti estando lá. Eu queria trabalhar com algo relacionado às pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. E essa experiência me trouxe muito a comprovação disso, sabe? A comprovação de que realmente é isso que eu quero pra minha vida. Não sei se isso é meu propósito, mas essa experiência me fez eu sentir assim fisicamente, né, no corpo, o que eu realmente tanto já imaginava, queria e pensava, que é: eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. E essa doação, eu percebi que ela só foi possível porque eu estava preenchida de mim mesma, sabe? Eu já venho fazendo um processo de autoconhecimento, de despertar, sabe? E de cuidar de mim, e de me amar, e de fazer coisas que eu gosto, que eu me importo, né? Fazer coisas por mim, que me fazem bem. Então eu já vinha nesse caminho, nesse caminhar. E eu sabia que eu ia entrar nessa rotina, eu sabia que ia ficar bem pesado esses últimos dias. E aí eu falei, eu preciso priorizar esses meus momentos. Eu preciso priorizar meus exercícios, preciso priorizar as minhas questões mentais, eu preciso priorizar tudo isso pra mim ficar bem. E eu percebi que isso foi o ponto-chave pra mim conseguir doar. E doar tudo que eu consegui lá dentro. Porque tem aquela questão, a gente doa o que a gente tem dentro da gente, né? Então, como eu estava preenchida de mim mesma, como eu estava preenchida desse amor por mim mesmo, sabe? Eu consegui doar pra eles. Eles me agradeciam muito o tempo todo, os idosos, assim, por cada coisinha que eu fazia pra eles, sabe? Porque eu fazia com intenção, eu fazia com amor, eu fazia assim, tendo paciência, né? E é um ponto muito, muito importante pra falar, porque realmente tem aquela questão de quando você convive com uma pessoa que tem essa doença, não é fácil, né? Eu passava 2 vezes a semana no estágio, durante o dia, assim.
E realmente não é fácil, é desgastante. Tem o desgaste físico, porque tem pacientes que não se mexem, então você tem que se dispor fisicamente para ajudá-los. Mas tem também a questão mental, né? De se envolver com eles. Para mim, estar ali toda semana e fazendo essa doação bonitinha, igual eu senti que eu estava dando, fora dali eu precisava cuidar de mim. Então eu priorizei nesses momentos, assim, foi um dos momentos, assim, da minha vida que eu tive de rotinas bem corridas, aonde eu consegui mudar. Por exemplo, eu já tive outras épocas na minha vida aqui na Austrália, onde com a rotina assim super crazy, e eu falava, ai, não tenho tempo pra fazer isso, ai, não tenho tempo pra aquilo, ai, tô cansada, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá, e não fazia nada, só vivia pro resto, né? Mas pra mim não fazia nada. E nesse caso, não. Nesse caso, eu já vinha priorizando e eu falei, agora eu preciso priorizar. Acho que isso foi um dos insights que eu tive, né? Trabalhando ali com eles, de o quanto que pra gente doar, a gente precisa ser dentro de nós, né? Primeiramente. Aí eu esqueci de falar outro ponto. Essa profissão aqui na Austrália se chama support work, né? Que é o cuidador de idosos. Vou querer seguir essa profissão a minha vida inteira? Não sei, sabe? Não sei. Mas eu percebi que ela foi uma porta de entrada para esse mundo que eu tanto queria entrar, fazer parte, né? Que é o cuidado ali com as pessoas. Então, acho que esse curso me abriu portas e me abriu a mente para um mundo onde eu realmente percebi que eu quero fazer parte. E conviver com aquelas pessoas e conviver ali dia a dia, né? Com a doença e estando ali escutando aquelas histórias de todo mundo, as histórias boas e as histórias não tão boas, né, que eles têm para contar, me trouxe muito a forma como eu quero viver a minha vida, né, o que eu quero fazer e como eu quero chegar lá na frente na minha vida. Porque, como eu falei, ali dentro eu escutei histórias maravilhosas, mas eu também escutei histórias que não eram maravilhosas, sabe? E também, no caso, né, a doença, como se eu vivi ela ali do meu lado o tempo todo. Então, assim, o que é preciso fazer para que isso não aconteça na minha vida? O que é preciso fazer para que eu chegue lá na frente com o sentimento de tipo, eu vivi a minha vida? A gente não pode esperar chegar lá na frente para ir curtir a vida. A vida é agora, é aqui. Então a gente tem que curtir esse processo. E o que eu tenho que fazer aqui, agora, para que lá na frente eu chegue e eu não sinta arrependimentos, e eu não sinta medos, e eu não tenho aquele sentimento de e se, sabe? Então, hora que eu estava lá, vivendo tudo isso, escutando várias histórias, eu falei, ok, então o que eu preciso fazer pra cuidar da minha saúde, pra eu chegar lá na frente bem, e o que eu preciso fazer, né, pra que eu chegue lá na frente e eu esteja feliz com o que foi a minha vida. Então, foi surreal pra mim esse despertar que aconteceu lá dentro, nessa experiência como um todo. É um trabalho muito lindo, sabe? É uma coisa muito bonita. Eles têm seus desafios, têm seus momentos difíceis. Nenhum trabalho é perfeito, assim. Nenhum trabalho é maravilhoso. Então, tem seus desafios, tem suas coisas difíceis. Mas eu acho que o significado mais, né, a intenção maior de tudo isso tem aquele peso maior, na verdade, em todo momento ali, que é a gente se dispor ali pelo outro e fazer essa doação. E foi uma coisa até legal também que eles fizeram a proposta de trabalhar lá, né, de continuar lá com eles. Porém, como eu ainda não tinha terminado o curso, né, eu tinha que ainda terminar, entregar o trabalho, né, que eu também não falei sobre isso, mas fora o estágio, a gente ainda tinha que entregar um trabalho que é tipo um TCC
é um trabalho muito extenso, que a gente tinha que colocar evidências, colocar casos reais ali do que a gente viveu. E, nossa, que demandou muita energia. Por eu não ter terminado o trabalho ainda, tal, não ter terminado o curso, eu não consegui ficar lá, mas quem sabe no futuro, né? Quero tentar assim. Mas eu acho que é isso, né? Essa experiência pra mim foi muito transformadora, né? Era algo que eu não queria, mas o universo trabalha muito bem, né? E aí ele me fez ficar e me fez passar por tudo isso, pra hoje eu ter esse conhecimento, ter esses insights, ter essa visão de vida que eu tenho hoje, né? E ai, gente, eu tô falando muito né? Olha isso. Ai, que saco. Tá, vamos lá. E uma coisa que foi muito engraçada foi que nesse momento que eu tava ali passando por essa experiência, o livro, né, do mês do clube que eu faço parte, foi um livro assim, gente, surreal. É um livro que realmente trouxe tudo isso que eu tava vivendo, né? Não assim, tudo isso, mas assim, casou muito, né, com o que eu tava vivendo. A Morte de Ivan Ilitch, eu acho. Que é Levi Tolstói. É literatura russa, é muito boa, muito boa. É pequenininho, ó, fininho. E foi o livro escolhido pra gente ler. E, na verdade, eu não conhecia nada do livro. Mas eu sabia que era literatura russa e eu já queria entrar no mundo russo, né? Na literatura deles. Então eu falei, vou ler. Comprei até pra ler. E foi perfeito. Perfeito, gente. Porque foi assim a história dele. Até no começo do livro é bem um pouco maçante, porque conta bem a vida dele. De tipo, ele cresceu, ele se formou, fez faculdade, arranjou um trabalho, ele casou. Ele proporcionou, né, a sustento da família dele. Ele cuidou da família dele e tal e tudo. E aí, um certo dia, ele sofre um acidente, ele cai. E ele começa a sentir uma dor nos flancos. Eu acho que seria tipo quadris, eu não sei. E ele começa a sentir essa dor. Os médicos não identificam nada. Mas ele começa a sentir muito essa dor. E ele só começa a ficar deitado. Ele não consegue mais. Não tem mais disposição pra levantar. E só deitado. E dentro do quarto, fechado. Mas chega um momento que ele tá ali. Que ele. Acho que ele tem o despertar dele, sabe? E aí ele entra em contato com o divino dele. E ele questiona, né, o divino dele. Ele fala que ele não quer estar ali. Por que ele tá ali? Ele não quer estar doente e tal, tudo. E o divino fala, e o que você quer? E ele fala, eu quero minha vida, eu quero voltar pra minha vida. E aí o divino fala assim, a sua vida, a vida que você tinha, é isso que você quer? Você tem certeza disso? E aí ele entra num transe de ele relembrar toda a vida dele. E ele entra em choque. E é porque, tipo, ele percebeu que ele viveu a vida que a sociedade prega pra gente viver. Ele viveu uma vida muito boa aos olhos do público. Mas dentro dele não era a vida que ele queria ter vivido. Ele viveu uma vida sem sentido. Ele percebeu ali, na doença, que a vida dele foi um desperdício. E ele se questiona, ele fala, eu nem sei se era esse trabalho que eu queria ter seguido, essa profissão. Eu nem sei se é essa pessoa que eu gostaria de ter me casado, sabe? E aí eles começam a ter a gente fala, o despertar, né? Se tornar consciente, né? E aí, só que ele tá ali já, deitado, com muita dor, e não tem como voltar, né? Não tem como voltar à vida. E, gente, foi perfeito, porque eu tava ali vivendo com pessoas que... Muitas pessoas realizaram muita coisa ali dentro, mas muitas pessoas não realizaram, sabe? E
E não que elas estavam no leito de morte, sim, tinham pessoas ali que não se mexiam mais, né? Tinham pessoas em tratamento paliativo ali dentro. Será que viveu a vida que realmente queria ter vivido? Será que conseguiu realizar os sonhos? Será que seguiu o que estava no coração sem se importar com o que os outros iam falar? Sabe? Eu acho que esse foi um dos maiores insights e aprendizados que essa experiência me trouxe, assim. O que eu preciso fazer hoje para que a hora que eu chegue lá na frente eu esteja bem? E como que eu quero que esse meu caminhar até lá na frente seja? O que eu quero realizar? O que eu quero viver? Qual a experiência que eu quero ter? A forma como que você vai viver a sua vida? A forma como que você vai fazer as suas escolhas? Que são para você ou são as escolhas que o público vai aprovar? Então, esse também foi o outro insight, sim, maravilhoso da minha vida, dessa experiência. Eu tinha separado uma parte aqui do livro para ler. Como se eu estivesse descendo, enquanto imaginava que estava subindo. E era realmente isso, eu estava subindo na opinião pública, mas na mesma medida a vida estava se esvaindo de mim. E está tudo acabado e só resta a morte. E ele se questiona: o que isso significa? Por quê? Não pode ser que a vida seja tão sem sentido e horrível. Essa parte desse momento é real. É tipo assim, é surreal. Aí ele fala: talvez eu não tenha vivido a vida que eu deveria. Mas como isso pode ser se eu fiz tudo correto? Aí no outro trecho ele se questiona: what is my whole life has been wrong? E se minha vida inteira foi errada? Eu estou deixando essa vida com a consciência de que eu perdi tudo que foi me dado e é impossível ter isso de volta. Eu achei que o livro casou muito, né, com as histórias que eu escutava lá dentro, de pessoas que sim, fizeram a vida valer a pena, mas de pessoas que também tiveram a vida desperdiçada, né, que fizeram tudo o que a sociedade mandou, mas não escutaram o próprio coração, se era o caminho que eles gostariam realmente de seguir. E foi perfeito. Gente, esse livro é sensacional. Sensacional. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que qualquer coisinha que eu tenha falado aqui serviu para acender alguma luzinha aí dentro de vocês. Essa experiência para mim, como eu falei, foi surreal, foi muito desafiadora, foi muito nova, mas foi muito transformadora pra minha vida. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por assistirem até aqui, por ficarem comigo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.